Olá, seja bem-vindo ao Jornal do Sul de Minas, está no ar aqui pela TV Poços, estamos ao vivo agora na parte da manhã, à noite tem a reapresentação e você, como sempre, nosso convidado principal para participar, fazendo perguntas, interagindo com os assuntos que serão apresentados nesta edição. Hoje o nosso convidado é o oncologista clínico, Dr. Tobias Engel. Tudo bom, doutor? Como vai? Bom dia, tudo bem? Tá? Bom dia, satisfação tê-lo aqui. Bom dia, prazer, Tobias. Prazer é todo meu. Tá bom, vamos conhecer mais aí a respeito dessa especialidade médica, né? Tirar as dúvidas possíveis e se você quiser participar, então, o telefone aqui da emissora é o 3721-6955, 3721-6955 para você participar e também na rede social, no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas, dê um curtir na nossa página, mande a sua participação que é sempre muito bem-vinda. Também contamos aqui com a colaboração sempre preciosa do professor José Afonso Piva. Tudo bem? Bom dia, bom dia, doutor Tobias. É um prazer novamente estar aqui com vocês, nessa quinta-feira nublada em Poços de Caldas. Vamos lá. É isso aí. Doutor Tobias, uma pergunta que eu já me preparei para fazer, porque dentro do que a gente consegue ler a respeito dessa especialidade da medicina, principalmente no tratamento de tumores, é a evolução tecnológica que ela apresenta. Eu acredito que das especialidades, a gente está acostumado aqui a entrevistar médico, né? De todas as especialidades, eu gosto sempre de fazer essa pergunta, mas eu acho que a oncologia é a que mais se destaca no desenvolvimento tecnológico, seja através de drogas, seja através de equipamentos, para poder ter uma identificação precoce do desenvolvimento dos tumores. É isso? Exato, Fábio. Nós estamos tendo uma evolução no diagnóstico e uma evolução no tratamento. Se a gente pegar, por exemplo, o câncer da próstata, recentemente o Brasil importou um aparelho de cirurgia robótica, então um aparelho que tem mostrado precocidade em alta do paciente, menos comorbidades pós-operatórias. Então, é o Green Light? Não, esse é o Green Light, ele é para hiperplasia prostática. Sim. Tá? O robótico é o Da Vinci. Da Vinci. É um nome até sugestivo. Né? No diagnóstico também nós estamos tendo grandes evoluções, né? Então, tanto evolução na ressonância, um exame que já era bom, né? Então eles estão aprimorando para o diagnóstico do câncer, exames moleculares. No campo de drogas, nós estamos tendo agora, coincidentemente, o congresso americano chamado ASCO, que é o congresso mais importante da especialidade, onde já estão sinalizando novas drogas para câncer de pulmão, câncer de pâncreas, sempre com uma terapia menos agressiva, com menos efeitos colaterais. Piva. Então, como que é hoje o tratamento, assim, ainda tem aquela tabu dos homens, está ainda dificultando ir ao médico? Como você vê a situação hoje, doutor? Em relação ao câncer de próstata. Sim, Principalmente no câncer da próstata, infelizmente, a gente tem um tabu muito grande. Tem um estudo interessante mostrando que a grande maioria dos pacientes que deveriam estar fazendo rastreamento na idade de risco, né, na idade acima de 50 anos, não estão fazendo. A minoria, quando vão porque as esposas levam. Consulta e vai. Exato. Senão, infelizmente, ainda não vão. Mas isso, em Poços de Caldas, não é diferente. Se pegar a cidade ou o Brasil, é a mesma situação. Mesma situação. Reflete o mesmo panorama, né? Infelizmente. Né? Agora, doutor, nesse campo da urologia também, houve uma campanha até deflagrada pelo Ministério da Saúde algum tempo atrás em relação ao câncer de pênis. E muitas vezes isso está ligado ao surgimento desses tumores, à falta de higiene adequada, tudo isso, né? Ainda é um tipo de tumor assim ascendente? Ou já se enquadrou aí e vem diminuindo? No Brasil, a gente enfrenta uma realidade regionalizada, né? Então, regiões norte, nordeste, ainda a gente tem um alto índice de câncer de pênis, infelizmente ligado mesmo a má higiene. Né? Se eu não me engano, acho que no Amapá tem um alto índice, né? Então são áreas talvez de maior incidência. A CIOP, né, como ele funciona? É vinculada a algum sistema de governo? É particular? Não, o CIOP é particular, né? Centro Integrado de Oncopesquisa. Isso. Lá temos profissionais de oncologia clínica, oncologia cirúrgica, equipe multi, né, com nutricionista, psicólogo, urologia. Então são diversas especialidades que estão focadas no diagnóstico e no tratamento do câncer. E as pesquisas, vocês realizam pesquisas também? Exato. Nós estamos agora pleiteando
para a realização de pesquisa clínica em Poços de Caldas na área de oncologia. Tá? A gente faz pesquisa, mas hoje é uma pesquisa que a gente chama de secundária. Então, o que é uma pesquisa secundária? Né? A gente usa dados de estudos publicados, sintetizam esses dados e publica como uma forma de revisão sistemática com meta-análise. Então, hoje, a maior frente de pesquisa do CIOP é em cima de revisão sistemática com meta-análise, que dá embasamento tanto para diagnóstico quanto tratamento do câncer. E hoje, com esses laboratórios, com essa tecnologia mais presente aí, é possível identificar de uma forma mais rápida o tipo de tumor, por exemplo, o tecido que é e a evolução dele, de que forma vai se apresentar aquela evolução, se vai ser uma evolução mais agressiva, algo mais contido, para você poder aplicar também o tratamento adequado, né? Isso. Em alguns tumores, a gente consegue predizer isso com muito mais precisão. Vou dar um exemplo, de novo, o câncer da próstata. A gente consegue com que uma nota dada pelo patologista, chamada score de Gleason, associado ao estadiamento da doença e ao PSA, que é um exame de sangue, enquadrar este paciente em riscos. Então, com riscos da doença voltar ou evoluir de uma forma desfavorável, ou o risco da doença progredir de uma forma tão lenta que o paciente possa só observar, nem precisa de tratamento, por exemplo. Então, a gente classifica ele, por exemplo, em baixo risco. Esse paciente ele pode ir desde uma cirurgia ou observação, vigilância monitorada. É um paciente com um alto risco, ele tem que se beneficiar ou vai ser triado para um tratamento mais radical, como cirurgia ou radioterapia e até hormonioterapia em alguns casos. Então, nessa relação, Poços de Caldas, por ser uma cidade de águas termais e muitos minérios, etc., isso atrai um pouco mais tumores no ser humano por questão das águas ou não tem nada a ver? Houve uma questão um tempo atrás, Piva, do radônio, né? Isso, até uma pesquisa internacional, houve um simpósio aqui na CNEM, né? Na Comissão Nacional de Energia Nuclear, houve o Laboratório de Poços de Caldas, promoveu, convidou uma série de pessoas. No ano passado, se não me engano, houve aí, então, a presença de médicos, especialistas, oncologistas de diversas partes do mundo aqui em Poços de Caldas, exatamente analisando toda a pesquisa que foi realizada com a base de dados em relação ao surgimento de novos casos. E o senhor, qual a sua visão em relação a isso? Essa pergunta é muito interessante. Eu já estou até acostumado. Aonde eu vou, alguém me faz essa pergunta, né? Na verdade, com as evidências que a gente tem até hoje, a gente não pode falar que Poços tem uma associação dessa exposição com câncer, com o surgimento do câncer. Número elevado. Não, até assim, a estatística que a gente tem de câncer, talvez por ser um centro de referência no tratamento, a gente acaba drenando e aparecendo muitos casos na cidade, né? Mas isso não tem a ver com a incidência do câncer maior na cidade. É mais mito do que a realidade. Exato. E esse estudo já é desenvolvido há muito tempo, é um estudo muito sério, muito dedicado por parte dos cientistas. Ele é continuado, né? Eles ainda estão fazendo esse monitoramento para ver se aparece alguma novidade, mas até então pode ficar tranquilo que não tem. Porque essas pesquisas vão até 50 anos, 60 anos, não é assim de repente. Exato. E o radônio é um gás, né? Ou seja, ele muitas vezes ele está presente dentro da sala de uma pessoa, né? Num quarto, num cômodo, algo assim que, por ser uma cidade mais fria, muitas vezes fica mais fechada, por isso que é importante sempre também deixar ventilar a casa, né, para poder trocar o ar. Naquela época parece que houve um pânico aí, né? Que todas as casas tinham, que o ar estava condensado, né? Mas, essa observação é muito importante, né? O estudo que mostrou que algumas residências eles têm esse índice um pouco aumentado, o fato de abrir a janela já caiu para níveis normais. Né? Então, circular o ar. Sem dúvida nenhuma. Agora, doutor Tobias, em relação ao serviço público, né? O senhor também é chefe do serviço de oncologia do NACOM, aqui em Poços de Caldas, que é um serviço de referência também, atendendo diversos municípios até distantes, pessoas que se deslocam, né, vêm fazer o tratamento. Ele vamos dizer assim, tem um feedback de esperança para essas pessoas, que realmente seja um tratamento exitoso? Sim. A grande parte dos medicamentos efetivos no câncer, de maneira geral, hoje, se não estão disponíveis, não estão em vias de, para o paciente também do SUS. A maior parte já está disponível. Tá? Um ou outro medicamento que vem sendo incorporado aos poucos, à medida que a gente tem mais consistência também dos dados de eficácia. Então, o governo ele vem incorporando novas tecnologias, a exemplo de alguns medicamentos, como
rituximab, trastuzumab, que são anticorpos monoclonais que foram incluídos recentemente como opções de tratamento para o câncer no linfoma, câncer de mama e assim, etc. E isso daí está tudo disponível pelo SUS, as pessoas têm total tranquilidade em realizar esse tipo de tratamento, sempre com o mais breve possível, tendo essa identificação de que é um tumor maligno, enfim, obter esse tratamento de uma forma também que tenha saúde, que recupere a sua saúde. Né? Exato. Né? Então, esses medicamentos, como eu disse, na maior parte eles estão disponíveis e podem, com essa intenção até, né, a gente tem essa intenção no tratamento, aumentar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Ok, a gente vai continuar falando a respeito desse assunto e você também pode perguntar, fazer a sua participação aí, tirando a sua dúvida, aproveitando a presença do especialista Dr. Tobias Engel, nosso entrevistado. E o telefone da TV Poços, da redação 3721-6955, está disponível para a sua participação. E também na rede social nós temos o endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, mande aí a sua pergunta. O intervalo que nós vamos fazer é rápido, voltaremos em instantes. Oi, o Tiaguinho, então, não participa mais? Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair para uma festa, ficar vergonha, sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente está tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Festa infantil é com o Reino Mágico. Lindas decorações com personagens originais, vários temas disponíveis, mesas provençais e enfeites com balões. Leve toda a magia do Reino Mágico para sua casa, escola ou onde for sua festa. Conheça a loja de decorações e o salão de festas do Reino Mágico. Rua Francisco Tramonte 96, no Jardim Centenário. 3712-5744. Toda empresa tem um mascote que merece. Todo empresário que oferece excelência em produtos ou serviços sabe que a busca de soluções e melhorias deve ser constante e incansável. A Gemaf também sabe disso e chegamos aos 25 anos acumulando experiência em atender e ouvir nossos clientes para oferecer as soluções que eles precisam para as suas empresas. Se você também está nessa busca, fale com a Gemaf e descubra que as soluções podem estar mais próximas do que você imagina. Gemaf Soluções Empresariais. 25 anos. 36970950. A Pamafer mudou sua estrutura para melhor atender seus clientes. Pamafer, há mais de 28 anos distribuindo aço para construção. Não perca tempo em sua obra. A Pamafer entrega as ferragens armadas ou cortada e dobrada sob medida, gerando uma economia de até 20%. Traga seu projeto. Fazemos orçamento sem compromisso. A Pamafer ainda tem mais: treliças, pregos, arames, telas para alambrado, gabião, varetas galvanizadas para estufa de morango, entre outros. Pamafer, no Trevo do Parque Pinheiros. Telefone 3716-5050. Poços de Caldas. A Multiplice está há 20 anos no mercado, desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa, com uma infraestrutura que garante o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Multiplice Soluções em Sistemas. Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550. Ela sempre cercou você de cuidados e proteção.
Agora que você cresceu, que tal retribuir? No mês das mães, dê um plano Unimed para ela com 5% de desconto nas mensalidades e carência zero para consultas e exames simples. São 236 médicos de todas as especialidades, os melhores hospitais, clínicas e laboratórios e atendimento de urgência e emergência em todo o Brasil. Ninguém oferece mais. Unimed Poços. Cuidar de você. Esse é o plano. Espaço Comida Boa, de terça a domingo, das 11 às 2h30 da tarde. Self-service à vontade. Final de semana, temos carnes assadas, frango assado, maionese e salpicão por quilo. E a novidade, pizza pré-assada para viagem, com massa caseira e fresquinha. Disque entregas 3712-8517. Espaço Comida Boa, Rua Pedro Augusto Cavini, 210, Jardim IP. Mega liquida carros e motos Poços de Caldas. Somente nesta sexta, sábado e domingo, na rodoviária de Poços de Caldas. Financiamento fácil e no local. Saia de carro na hora. Super avaliação do seu usado. Veículos revisados e com garantia. Todas as marcas e modelos. Não perca, somente nesta sexta, sábado e domingo. Mega liquida carros e motos na rodoviária de Poços de Caldas. Realização Ponte Eventos. Solidez e desenvolvimento no campo. Assim caminha a Copama. Com gestores de visão, conselho administrativo empenhado e equipe capacitada, a cooperativa vive uma realidade de sucesso e excelência. Possui infraestrutura de primeira e oferece todo o suporte a seus cooperados e clientes, que a partir de agora também contam com a nova loja Agripeças Copama. Tudo para o homem do campo em um único lugar. Seja também um cooperado. Venha para a Copama. Soluções no agronegócio. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas e estamos hoje entrevistando o Dr. Tobias Engel. Ele é oncologista clínico, ele é responsável pelo UNACOM, Serviço Público de Atendimento aos Casos de Câncer aqui em Poços de Caldas, um serviço referenciado em toda a região, e também é o diretor do Centro Integrado de Oncopesquisa aqui em Poços de Caldas. Estamos falando, obviamente, a respeito do câncer. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, aproveitar e quiser aproveitar a presença aqui do especialista, o nosso telefone está à sua disposição, o número é o 3721-6955. Na rede social você pode participar no endereço Jornal do Sul de facebook.com/Jornal do Sul de Minas, dando um curtir lá na nossa página. Então, doutor, falamos no bloco anterior, no final, a respeito do sistema de tratamento de saúde público, né? E esse tratamento aqui em Poços de Caldas está habilitado a tratar todos os tipos, por exemplo, toda a variedade de câncer que existe, esse tipo de doença pode ser tratada aqui? Pode, né? Hoje, não só do ponto de vista de medicamento, né, que é a quimioterapia, hormonioterapia, a gente tem cirurgiões que vieram de grandes centros do país, né, habilitados em cirurgia oncológica. Sim. Temos a radioterapia, então 99% eu diria, se não 100% dos casos de cânceres hoje podem ser tratados em Poços de Caldas. E esses casos, por exemplo, de surgimento de metástases, né, que fala-se que é a proliferação dos tumores no organismo da pessoa. O que a gente ouve comentar pelos leigos é que esses tipos de tumores eles se alastram, vão para órgãos mais ou menos comuns e são repetitivos isso, né? O que vai para o fígado, o que vai para o cérebro, o que vai para o pulmão, é esse o caminho? Isso depende muito do tipo do tumor, tá? Então, assim, primeiro o que é uma metástase, né? Acho que é importante esclarecer, né? Então, quando a gente tem uma célula tumoral, e o que é uma célula tumoral? É quando aquela célula que deveria ser programada para morrer, por algum fator, seja ele externo ou da própria célula, ela não morre e ela vai se perpetuando como uma célula anormal, com função comprometida, né? Então, essa célula vai se dividindo, formando novas células anormais, até que elas podem sair deste órgão e ir para um outro, ou através de vasos sanguíneos, vasos linfáticos, e isso chama-se metástase. É a capacidade de uma célula maligna sair do seu órgão de origem e ir para um outro órgão e acometer aquele órgão.
Você falou a via ou o órgão que é mais acometido, depende. Então, por exemplo, se eu tenho um câncer da próstata, esse câncer ele tem um tropismo, ele tem uma preferência em se localizar a metástase no osso. O câncer de cólon retal, do intestino, ele tem uma preferência para o fígado e pulmão. Mama, pulmão, ossos, fígado. Então, essa sequência que vai determinar também o exame que o paciente vai fazer na hora que ele for tratar. Então, vamos dar um exemplo. Se eu tenho um câncer da próstata e o paciente ele tem fatores de risco para eu identificar lesões ósseas, eu vou direcionar para o exame chamado cintilografia óssea. Se eu tenho um câncer de mama e eu acredito que esse paciente possa ter metástase, né, uma doença um pouco mais avançada no local da mama, eu vou direcionar esse paciente para fazer um raio-x, uma tomografia, direcionando para aquele órgão. Tá? Você fala assim, poxa, eu não poderia pegar um câncer de mama ou um câncer de intestino e fazer rastreamento do corpo inteiro. Isso. Né? Seria o mundo ideal. Né? Mas a gente tem que tentar, para também não ter desperdício ou colocar essa paciente em tratamentos desnecessários, em riscos de procedimentos, direcionar para aquele órgão que ele é mais acometido pela história natural daquele câncer. Mas o que é interessante é que ele surge e as pessoas às vezes não sabem. Por exemplo, se tiver um cálculo renal, você vai sentir dor terrível, você sabe, vai direcionando aquilo ali, né? Mas o câncer, por exemplo, o tumor, você vai convivendo com ele, então é um momento crítico, né? Porque ele não aparece com dores assim, né? É mais ou menos isso, não? E chega muito comum esses casos aí que o Piva está falando, de chegar uma pessoa sem nenhuma dor, sem nenhuma desconfiança, vai fazer um exame e ver que está com um tumor maligno. Essa observação é muito importante, é muito comum sim, porque, primeiro, alguns casos, alguns tumores, eles são considerados tumores silenciosos, como o câncer de ovário. Eu posso falar um pouquinho mais de alguns sintomas dele daqui a pouco. Né? E, infelizmente, a realidade ainda do nosso país é que o paciente ele também não vai fazer o exame de rastreamento. Né? Se a gente está falando de uma doença, ela tem uma capacidade grande de evoluir sem que tenha algum sintoma específico, o exame de rastreamento é muito importante, porque eu conseguiria pegar antes de ter o câncer ou pacientes com câncer em estágio inicial. Né? Isso a gente sabe que aumenta muito a taxa de cura. Só um dado interessante, né? Hoje, quando pega inicialmente, a grande maioria dos cânceres, quando eu falo a maioria, 60%, 70%, a gente consegue taxa de cura quando pega inicial. Né? Isso, há 10, 15 anos atrás, a gente não conseguia falar. Era metade dos casos ou menos com câncer com taxa de cura tão importante. E nem consta nos índices, né? Porque muita gente morria de câncer e não sabia que tinha câncer. Né? Exato. Né? Vamos dar um exemplo. Né? O câncer de cólon e reto, né? O câncer intestinal, exames como pesquisa de sangue oculto, sigmoidoscopia, colonoscopia, a gente consegue pegar lesões pré-malignas. Então, o paciente nem desenvolveu o câncer e com esse exame eu consigo diminuir a taxa de incidência do câncer, não só a taxa de mortalidade pela doença, mas a taxa de incidência do câncer. Iniciar algo maior assim. Exato. Mas quando se desconfia da necessidade de fazer uma colonoscopia, por exemplo? Que é um exame invasivo e certamente muito desconfortável, né? Hoje já é considerado por diversas diretrizes, né, que pacientes acima de 50 anos devem fazer ou iniciar um rastreamento para câncer de cólon, por exemplo. Né? A gente tem também rastreamento para câncer de próstata, rastreamento para câncer de mama. Até essa semana, o Ministério da Saúde, através do órgão chamado CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, ela soltou um parecer falando de qual a idade ou qual público-alvo deve fazer mamografia no país. Tá? Então, a idade entre 50 e 69 anos hoje é o que é recomendado para fazer, como rastreamento. Então, dependendo da idade, dependendo do sexo masculino, sexo feminino, existe hoje já a rotina de rastreamento. Né? Se tem casos na família, tanto no câncer de mama, no câncer de ovário. A gente teve um exemplo recente, que ficou famosa, a atriz Angelina Jolie, né, que ela fez o rastreamento, ela viu que tinha uma grande probabilidade dela desenvolver câncer de mama e ovário e fez a cirurgia chamada mastectomia profilática, que é a retirada das mamas, e depois ela fez a ooforectomia, que é a retirada dos ovários.
Então, antes dela desenvolver câncer, ela sabe, com um exame de mutação chamado BRCA1 e BRCA2, foi identificado um alto risco de desenvolvimento do câncer e ela fez a cirurgia profilática. Então, essa é uma questão que às vezes a gente ouve muito, os planos de saúde, né? E no Brasil, talvez o SUS, se a pessoa vai fazer uma consulta, né, ele não tem esse tratamento, né? Se o médico sugerir, não, vamos fazer aí toda essa rastreabilidade, por exemplo. Não é porque a gente vê hoje as consultas muito rápidas, não dá tempo. E também alguns planos de saúde bloqueiam alguns exames, né? Sim. Questão de custo, etc. O que impacta? O custo, o não conhecimento até do paciente e o tratamento SUS nesse sentido, numa consulta que o médico poderia descobrir essas situações. Piva, essa é uma abordagem complexa pra caramba, né? Então, primeiro falta informação. Sim. Acho que falta informação do profissional e do paciente, né? Por mais que a gente tenha campanha mostrando quem deve ser a população de rastreamento... Esse público-alvo que você comentou agora... Exato. Vou dar um exemplo que está na mídia, que tem tido uma repercussão grande, é o rastreamento com mamografia para câncer de mama. Uhum. Né? Porque saiu aí, deve-se fazer acima de 50 anos o rastreamento, né? Que seria pacientes que não têm sintoma nenhum. E algumas sociedades acham que deve fazer abaixo dos 50, até com 40 anos. Então, será que precisa mesmo fazer com 40? Se a população pública, o alvo mesmo é acima de 50, a Organização Mundial de Saúde recomenda que o Brasil faça acima de 50. Então, existe uma grande só controvérsia. Só para dizer, isso depende também da qualidade de vida da pessoa, né? Em alimentação, toda a infraestrutura, né? Sem dúvida. Né? Pode continuar, desculpa. O sedentarismo, né? Essas Exato. coisas. Hábitos de tabagismo, né? Tem um monte de alcoolismo. Exato. Né? A obesidade. Então, assim, não falta... isso está todo dia na mídia sendo também. E mesmo assim, né? A pessoa ainda chega no consultório e fala, eu devo fazer qual exame de rastreamento, já está na hora de eu fazer, né? E muitas vezes ela lê uma informação errada e acha que já está na hora de fazer e não está. Né? Então, tem muitas informações desencontradas. No plano de saúde, hoje, a ANS, ela coloca para os planos com diretrizes de utilização, onde o paciente ele pode pedir isso até no site da ANS, se ele tem direito a fazer esse exame de rastreamento. Beleza. Legal. A gente continua entrevistando aqui o Dr. Tobias Engel, ele é oncologista clínico, diretor do CIOP e também diretor do NACOM aqui em Poços de Caldas, oncologista responsável. Se você tem alguma dúvida, se você quer falar e saber mais a respeito de algum assunto, às vezes algum problema que você tenha tido, algo nesse sentido, ou de alguém da sua família, você pode aproveitar essa oportunidade e participar. O nosso telefone é o 3721-6955, está disponível para a sua participação. Nós vamos a um intervalo e voltaremos em instantes. Venha para Gran Japan e conheça os maiores sucessos de vendas do Brasil. Confira as condições imperdíveis para sair com seu Honda 0 km, que só a Gran Japan oferece para você. Toda a linha Civic 2016 com IPVA e emplacamento grátis. Linha Fit 2015 com super bônus. Conheça o mais novo sucesso da Honda, o novo HR-V. Venha e faça um test drive nos carros mais modernos e desejados. Atenção, condições válidas até o dia 30 de maio ou enquanto durarem os estoques. Vá de Honda, vá de Gran Japan. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Avenida Mansur Praia, 4500. Espaço C&C. Festas de casamentos, aniversários, confraternização e eventos em geral. Trabalhamos com pacotes completos desde a decoração, salgados, bolos e doces. E o melhor, tudo feito com muito carinho e dedicação por uma família empenhada a fazer desse momento perfeito e inesquecível. Espaço C&C, Rua Sebastião Navarro Vieira, 12, Jardim Hortênsias. Informações 3537128517.
Mês das Mães na Carneiro Casa e Construção. Lâmpada LED Tachibra, só R$19,90. Luminária LED Tachibra, por R$94,90. Roupeiro Astra com cesto 70 litros, apenas R$79,99. Bacia com caixa acoplada Sabatini, por R$299,99. Kit Tondo prático, R$299,99. Super Ducha Fame, apenas R$33,90. Preço à vista parcelado em até 5 vezes no cartão e 10 vezes no crediário. Aceitamos Construcard. Carneiro, Casa e Construção. Aprendi muito sobre a vida e agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade, são os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano, valores para a vida. A Pamafer mudou sua estrutura para melhor atender seus clientes. Pamafer, há mais de 28 anos distribuindo aço para construção. Não perca tempo em sua obra. A Pamafer entrega as ferragens armadas ou cortada e dobrada sob medida, gerando uma economia de até 20%. Traga seu projeto. Fazemos orçamento sem compromisso. A Pamafer ainda tem mais: treliças, pregos, arames, telas para alambrado, gabião, varetas galvanizadas para estufa de morango, entre outros. Pamafer, no Trevo do Parque Pinheiros. Telefone 3716-5050. Poços de Caldas. Leve seu Nissan da Origami com taxa zero e preço reduzido. Nissan March a partir de R$ 35.990. Nissan Sentra a partir de R$ 70.690. Venha conhecer e fazer um test drive no novo Nissan Versa. Nissan Origami, de Pouso Alegre para toda a região. Festival de Inverno Seller. Só nesse fim de semana, o melhor para você e o seu lar. Aproveite! Tudo em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Travesseiros a partir de R$ 9,99. Manta microfibra a partir de R$ 29,99. Tricôs femininos, tricôs masculinos a partir de R$ 49,99. Moletons masculinos a partir de R$ 49,99. Festival de Inverno Seller. Aproveite! Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta neste terceiro bloco, nesta edição do Jornal do Sul de Minas, entrevistando o Dr. Tobias Engel. Ele é oncologista clínico. Estamos aqui falando sobre casos de câncer, os diversos tipos de casos de câncer. E aí, doutor, vem aquela pergunta clássica, né? O ranking dos tumores, né? O ranking maligno. Qual é no Brasil? No Brasil, ainda é o câncer de pele, não melanoma, é o câncer mais comum, né? Que é o câncer, o basocelular, o epidermoide, devido à exposição solar, né? Ou radiações. Depois vem o câncer da próstata no homem, e esse cenário não mudou. O câncer da mama na mulher. E aí, na sequência, dependendo do homem ou da mulher, vem, né, câncer de cólon, câncer de pulmão, câncer de colo de útero. Depende muito do sexo, né, masculino e feminino. Mas eles não mudam, né, eles sempre trocam ali o segundo, o terceiro lugar, né, então... Fica sempre disputando. Exato, câncer de pulmão, câncer de cólon, câncer de... Doutor, no intervalo eu lhe fiz uma pergunta a respeito do desenvolvimento celular desordenado, né, vamos dizer assim. Exato. Então o senhor explicou que uma célula que deveria morrer para haver uma reciclagem daquele organismo não morre, muitas vezes se transforma numa célula doente e ela se prolifera de uma maneira muito rápida, né? Exato. Que é onde gera o tumor, o câncer. E como é que é isso? Ele cria um tecido, ele se desenvolve. Como é que é esse desenvolvimento daquele tumor? Tá. Então, essa célula que começa a crescer, ela cresce de maneira desordenada e rápida, como você disse. E para isso ela precisa de nutrição. Um tempo atrás eles até tentaram, com um medicamento que inibe a formação de novos vasos sanguíneos, tentar matar o tumor de fome, vamos dizer assim, né? Esse medicamento até tem se mostrado efetivo quando associado à quimioterapia. Uma linha de estudos de novas drogas tem focado nisso, né, que é tentar diminuir essa neovascularização. Então você imagina... o tumor, não deixar ele irrigar. Exato, ele começa a crescer rápido, ele precisa de nutrição. O que ele faz? Estimula a formação de vasos sanguíneos, porque chega um aporte sanguíneo maior para mim, né, e como eu tenho uma taxa celular, uma taxa de divisão celular, uma taxa de consumo
de nutrição maiores, o paciente acaba ficando na desvantagem, por isso o paciente emagrece, tem um consumo energético muito grande. Você olha um paciente com caquexia neoplásica, né? O paciente fica pele e osso e o tumor crescendo. Então ele está roubando nutrientes e energias do organismo, devido a essa taxa de crescimento acelerado. Por muitos anos, até hoje, a gente usa muita quimioterapia com a intenção de toda célula do organismo que divide rápido, eu preciso matá-la, né? Eu preciso controlar esse crescimento e daí vem os efeitos colaterais dessa quimioterapia que, vamos dizer assim, não é tão dirigida para o câncer. Então, a queda de cabelo, o paciente ter inflamações, né, mucosite, em todo o trato digestivo, porque a mucosa é uma célula que divide rápido, naturalmente, né? Quando você corta ou tem uma afta, alguma lesão na boca, você vê que 2, 3 dias, normalmente já cicatrizou, né? E as células sanguíneas. Por isso que quando eu faço quimioterapia, o paciente ele tem que ser monitorado com exame de sangue periódico. Então, se eu faço, por exemplo, um ciclo de quimioterapia, eu faço uma infusão de quimioterapia hoje, e o paciente deve repetir esse ciclo a cada 21 dias, o que determina esse intervalo é a célula sanguínea, né? Então, o paciente ele faz quimioterapia, a imunidade tende a cair, depois ela começa a recuperar com 21 dias aproximadamente, né, dependendo do medicamento que eu vou utilizar, o paciente já recuperou a célula sanguínea e eu posso repetir a quimioterapia. Tá? Essa seria a quimioterapia tradicional. Alguns medicamentos hoje, conhecidos como terapia alvo-moleculares, elas já são mais dirigidas para a célula do câncer. E para determinados órgãos, por exemplo? Exato. Então, eu não vou ter tanto efeito colateral de maneira grosseira ou de maneira geral. Assim, o paciente às vezes não tem queda de cabelo, às vezes não tem a queda dos leucócitos, que é a célula de defesa do sangue. Então, depende do medicamento que é utilizado. Tá? Mas, de maneira geral, a gente, quando faz quimioterapia, o intuito é esse. Eu vou controlar esse crescimento desorganizado e rápido. Então, a questão da idade, que nós comentamos agora há pouco, a teoria seria que se nós tivéssemos um sistema de saúde, que todas as pessoas acima de 60 anos, todas no Brasil, fizessem esse check-up, o tratamento inicial, nós poderíamos reduzir o câncer nas pessoas. Eu acho que isso é um dado até de outros países já bem mais desenvolvidos do que nós, né? Isso se mostrou eficaz, né, quando se faz o rastreamento, que seria o mundo ideal, toda a população de risco, todo público-alvo deveria fazer o seu rastreamento. E a gente tem um dado interessante, de novo falando de mamografia, que a Organização Mundial de Saúde, ela mostrou que quando a gente ter uma diminuição na mortalidade por câncer de mama com mamografia, mais de 70% das mulheres na faixa etária de risco deveriam fazer a mamografia, para que eu tivesse um efeito na mortalidade pelo câncer. E a realidade no Brasil é que menos de 30% do público-alvo... Ou seja, não funciona, né? Não atinge, né? Exato. Então, menos de 30% não fez, ou nunca fez o exame de rastreamento. Então, isso é a ignorância ou a pessoa tem medo de ir, ter um diagnóstico ruim? Vocês têm uma pesquisa sobre isso? Por que não vão fazer? A falta de conhecimento, sem dúvida, principalmente em algumas regiões do Brasil, influencia, né? E, infelizmente, o preconceito e medo ainda bloqueiam o paciente de ir atrás e de fazer o exame na mama, na próstata, no colo intestinal, né? Então, infelizmente, a gente tem essa realidade. Então, às vezes também a questão de ser o médico, o homem fazer o exame na mulher ou vice-versa, isso também gera um certo preconceito ou não? Isso mais até eu acho no câncer da próstata. O homem ele é bem mais resistente a procurar fazer o exame, né, ou ir ao médico de maneira geral. Até há pouco tempo nós vivemos aí vamos dizer assim, uma discussão se continua ou não fazendo rastreamento para o câncer da próstata. Vale a pena fazer PSA, que é o exame de sangue, aliado com o toque retal? No mundo inteiro se questionou isso porque viram que fazer o rastreamento realmente diminuiu pouco a mortalidade pelo câncer da próstata, ou às vezes nem diminuiu. Só que o que eles falaram? Falaram assim, olha, se a gente não orientar ou não
pedir para um paciente fazer nenhum exame, o homem que já vai pouco ao médico, e ele não é só a próstata, ele tem problema de coração, ele tem problemas pulmonares. Né? Então, a gente recomenda que o paciente ainda no Brasil, em algumas regiões, ele se faça o rastreamento para ser uma forma do paciente ir ao médico. Forçar. A mulher não tem tanto esse problema. Você vê que a mulher faz mais rastreamento do que o homem. Agora, existe a vacina do HPV, né? Que é uma instituição recente, né? O Ministério da Saúde começou a distribuir essa vacina, divulgar, a imprensa fala, comenta que jovens a partir de uma determinada idade já devem começar a ser imunizadas contra o papiloma, né? Exato. A fim de que não desenvolvam câncer no sistema reprodutor feminino. Exato. Já existe algum resultado dessas pesquisas ou dessa aplicação no Brasil? No Brasil, a gente ainda não deu tempo de ver o real eficácia, né? Então, do ponto de vista, assim, a menina jovem, né, com 11, 12, 13 anos, ou até agora mais cedo, né, a partir dos 9 anos de idade, que é recomendável que se faça a vacina, como a gente vai ver esse resultado a longo prazo, né, isso no Brasil. Né? A gente já sabe que a vacina ela vai diminuir a chance de ter o HPV, existem números, né, são 4 tipos, vamos dizer assim, de HPV que eles têm maior chance de desenvolver o câncer, né, esses mais agressivos. A gente viu que a vacina consegue realmente diminuir a incidência desse vírus e, consequentemente, do câncer. Só que essa medida ainda não foi suficiente, ou não deu tempo ainda de ver o impacto dela na nossa realidade. Ainda esse tipo de pesquisa, né? Exato. De tomada. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, até uma pergunta sugerida aqui pelo Ed, o nosso cinegrafista. Existe algum alimento, algum tipo de alimento, algum setor de alimentos, vamos dizer assim, que ofereça uma maior incidência no surgimento de tumores? Existe uma pergunta muito interessante, né? Boa, o alimento, ele, em várias fases da doença, ele tem mostrado alguma participação, eu vou explicar. Então, por exemplo, alimentos defumados, né, ricos em gorduras. A gente sabe que eles estão associados a um maior índice de câncer, seja ele câncer de esôfago, seja ele câncer intestinal, tá? Principalmente defumado, a gordura, pobre em fibras, né? Isso está relacionado ao surgimento do câncer. A gente tem algumas dietas, como ricas em licopeno, no caso o tomate, que diminuem a chance de você ter câncer de próstata. Então, pessoas que comem tomate... Vamos morder tomate, pessoal. Exato. Tomate está muito caro. Mas a cebola subiu. A cebola está tão cara quanto o tomate. Então, é interessante, né? Parece que o molho do tomate até é melhor quando ele é preparado do que o próprio tomate cru. Nossa, adoro. Tá? Então, a macarronada, né? Uma lasanha, cai bem, né? Então, ela está relacionada... Só que o macarrão cai mal, né? A massa, né? Carboidrato, né? Exato. E a gente tem, muito recente, de 2 anos para cá, um estudo foi publicado, ele foi primeiro apresentado no Congresso americano, esse congresso que está tendo agora nos Estados Unidos, chamado ASCO. Esse estudo depois saiu a publicação dele até no artigo na íntegra, mostrando que alimentos como brócolis, açafrão, romã e o chá verde são alimentos que ajudam no combate ao câncer da próstata. Então, eu tenho alimentos agindo aí na parte de prevenção e agora alimentos agindo, inclusive, como um auxílio. Mesmo. Exato, como um ajudante aí no combate ao câncer da próstata. Agora, doutor, isso a gente está falando de alimentos, né? Na realidade, eu até vou puxar um assunto que daria um outro programa, porque nós temos aí toda uma diversidade vegetal existente no Brasil, na bacia amazônica, por exemplo, que ainda não conhecemos, né? O senhor estava falando aí, eu estava lembrando de uma planta chamada veloz, né? Sim. Que muita gente fala que combate também o câncer mesmo, quando já existe o câncer, colocar em cima aquele leite, né, da veloz em cima do câncer de pele, por exemplo, algo nesse sentido. É fato isso? Acontece? Não. Isso assim, Fábio, isso é importante deixar claro para o público que está nos assistindo, né, que o estudo com maior qualidade científica, um estudo com metodologia bem feito, que mostrou que o alimento ele tem ação no combate ao câncer, foram para esses alimentos. Tá? É muito comum alguém querer ou um alimento milagroso, ou um chá milagroso, ou oferecer um vizinho, né? E a gente não tem estudo. Há pouco tempo nós tivemos como matéria do jornalismo
no Fantástico, Drauzio Varela desmistificando um monte de chá. Né? E eu vi isso. Eu chego muito no consultório ainda, assim, é a graviola, é o avalose, é o cogumelo do sol, é a babosa. Todo dia chega um chá milagroso. Eu falo que... seria até bom se tivesse. Nossa. E hoje em dia, né, se alguém descobre qualquer coisa nova, né, o mundo inteiro fica sabendo. A velocidade da informação é muito alta. Então, por favor, não... Às vezes, esses chás, esses medicamentos, não só não ajudam, como atrapalham. É muito importante esse tipo de informação científica, né? Exatamente para poder evitar qualquer tipo de problema. Então, não consuma nada do que o seu médico não aprovar, né? Exatamente. Então, doutor Tobias, eu quero agradecer a sua presença, desejar uma boa continuidade no seu trabalho, à frente do CIOP, né? Também do UNACOM. Desejo felicidades para o senhor, que o senhor tenha de Deus aí força e sabedoria para continuar aí nesse teu trabalho que muitas vezes, e na maioria delas, salva vidas, né? Felicidades. Obrigado, Fábio. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Piva. Opa, é um prazer. É um prazer estar aqui com vocês sempre. Vamos combinar outras oportunidades, porque esse assunto é muito amplo, né? Com certeza. Sempre deixa margem aí para a gente continuar. Piva, grato pela colaboração. Obrigado, Zé Brano. Obrigado a todos. Ao doutor que deu mais uma aula para nós aí nessa maligna doença. E a todos que tenham um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. É sexta, no caso. Sim, perdão, sexta-feira. Mas... bom fim de semana. Eu também desejo um bom final de semana para você. Segunda-feira estaremos de volta. Abraço e até lá.